Oi, pessoal, bem-vindos ao canal do Colégio Adélia. Eu me chamo Elizabeth e hoje nós vamos falar sobre regra de 3. Mas antes disso, roda a vinheta. Nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3 hoje, que é uma matéria que é bem importante, não só para o Enem, como para os outros vestibulares também. Ela é a base do conhecimento matemático, que é aplicada não só na disciplina de matemática, mas também até em outras de exatas, como em física ou até mesmo em química. Só que antes de a gente começar o nosso conteúdo, não esqueça de curtir muito o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar bastante o vídeo para todo mundo poder aprender com a gente. Bom, agora vamos para o nosso conteúdo. A regra de 3, basicamente, é quando eu tenho 3 medidas e está faltando uma que eu quero descobrir. Porém, antes de a gente descobrir qual que é a medida, a gente tem que saber duas coisinhas. Se é diretamente ou inversamente proporcional. Quando a gente fala em diretamente proporcional, a gente fala em duas medidas que elas aumentam ou diminuem em conjunto. Se eu falo inversamente proporcional, é quando eu tenho algo que aumenta e algo que diminui. Por exemplo, se eu tenho trabalhadores em uma obra, quanto mais trabalhadores eu tiver, menos dias eu vou precisar para fazer essa obra. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Agora, quando eu falo consumo de gasolina e quilometragem rodada, quanto mais quilometragem eu rodo, mais gasolina eu consumo. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. E aí, nós temos, quando a gente fala de regra de 3, nós temos algumas situações da regra de 3. A regra de 3 simples, ela pode ser dividida em duas partes. Se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Se ela for diretamente proporcional, a gente vai multiplicar em cruz ou em x, como alguns chamam. Por exemplo, aqui, eu tenho um bolo. Para fazer 2 bolos, eu preciso de 300 gramas de açúcar. E para fazer 5 bolos, vamos precisar de quantos gramas de açúcar? Então, a gente escreve dessa forma e multiplica em cruz. Faz 2 vezes x e 5 vezes 300. Que a gente vai ter aqui a situação, né? 2x vai ser igual a 1.500, o 2 que está multiplicando passa dividindo. E aí eu vou ter que, para fazer 5 bolos, eu vou precisar de 750 gramas de açúcar. Agora, se for inversamente proporcional, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós vamos fazer de uma outra forma, como por exemplo aqui. O muro foi construído por 8 operários em 30 dias. Quantos dias seriam necessários se fossem utilizados 12 operários? A gente sabe que quanto mais operários tivermos, menos dias serão necessários. Então, a gente coloca 8 demora 30 dias, 12 demora X. Só que nesse caso, como a nossa setinha, uma está para cima e a outra está para baixo, a gente multiplica em linha reta e não em cruz. Então, vai ficar 12 vezes x igual a 8 vezes 30, como a gente pode ver aqui do lado. 8 vezes 30 dá 240, o 12 que está multiplicando passa dividindo e a gente vai descobrir que, com 12 operários, vão demorar 20 dias. E aqui nós temos mais um exemplo, tá? Com grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Por exemplo, aqui, 13 quilômetros para 1, se eu tenho 600 quilômetros, quantos litros eu vou precisar? Então, a gente multiplica em x, faz 13 vezes x, 600 vezes 1, e depois o 13 que está multiplicando passa dividindo, e a gente tem aproximadamente aqui o quanto que vai precisar em litros. E aqui outro exemplo de grandezas inversamente proporcional. Nesse caso aqui, a ideia é a mesma de multiplicar em linha reta, porém na escrita você pode escrever de outra forma também, inverter os valores para poder multiplicar em x. Porém, aqui pode ser que confunda um pouquinho se for dessa forma. É mais fácil multiplicar em linha reta, que aí você lembra, se as setinhas estiverem para o mesmo lado, multiplica em cruz. Se tiver em lados opostos, multiplica em linha reta. Que a gente acha aqui, né? 2 horas. Se 6 horas demora 30 km, eu gasto 30 km por hora. Com 2 horas eu vou ter qual velocidade? Como a gente sabe que com menor quantidade de tempo vai ser maior a velocidade, então a gente tem uma grandeza inversamente proporcional, multiplica em linha reta e acabou encontrando o 90. Esses dois casos são com regra de 3 simples.
Nós temos também regra de três compostas, que é quando eu tenho 3 ou mais informações. Por exemplo, aqui, nós temos, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? A gente tem horas, caminhões e volumes, essas 3 informações. A gente coloca de acordo com o que foi passado no texto. 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos. Em 5 horas, eu não sei a quantidade de caminhões, então eu coloco X, 125 metros cúbicos. A gente tem o seguinte, quanto mais, à medida que a gente aumenta a hora, vai diminuir a quantidade de caminhões. E o volume também vai dividir. Então, nós temos grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Sempre vai ter duas em relação à outra. Então, nesse caso, nós temos 2 setinhas para baixo e uma setinha para cima. Nesse caso, a gente vai se basear onde está a nossa incógnita. Aqui nós temos que a incógnita, que é o x, está nos caminhões. A gente escreve 20 sobre x igual. Agora, a gente vai ver como a gente vai colocar as outras informações. As que tiverem com a setinha para baixo também, a gente escreve da forma que aparece. Por exemplo, o volume. O volume nós temos que a setinha está para baixo, então vai ficar 160 sobre 125. Porém, esse aqui, horas, a setinha está para cima. Então, para poder escrever aqui, a gente vai inverter as informações. O 5 fica como numerador e o 8 como denominador. Depois que faz isso, multiplica em linha reta, faz 160 vezes 5, 125 vezes 8. E aí, trabalhando essas informações, aqui você pode ir simplificando para ficar mais fácil, em vez de já multiplicar direto 160 por 5, a gente sabe que 5 e 125 são múltiplos de 5 e 168 são múltiplos de 8. E aí dá para trabalhar a partir disso. E a gente obteve aqui 4 quintos. Então, a gente tem que 20 sobre x é igual a 4 quintos. A partir disso, a gente pode multiplicar em cruz, como a gente fez lá na regra de 3, quando a gente tem uma grandeza diretamente proporcional. Então, fica 20 vezes 5 igual a 4 vezes x. Encontra 100, o 4 que está multiplicando passa dividindo, e vamos ter que para 5 horas serão necessários 25 caminhões. Eu trouxe 2 exemplos de exercícios para vocês, um com regra de 3 simples, uma com regra de 3 compostas. Aqui, por exemplo, um ateliê de costura para confeccionar 200 calças jeans em 5 dias de trabalho, são necessários 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir 4 funcionários visando a redução de custos. Sabe-se que a produção deverá ser mantida com um novo quadro de funcionários, ou seja, após a demissão. Em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calça jeans? Apesar de aparecerem aqui 3 grandezas, ele fala que a quantidade de calça jeans confeccionadas serão a mesma. Então, nesse caso, a gente não vai ter uma regra de 3 composta. Porque como é a mesma, né, são 200 unidades, a gente não precisa colocar essa informação. A gente foca no restante. A gente tem 5 dias para 10 funcionários. E nós temos depois em quantos dias o novo quadro de funcionários vai funcionar. Então, nós temos aqui que a gerência decidiu demitir 4 funcionários. Então, a gente faz 10 menos 4, encontramos 6. Então, teremos que 5 dias para 10 funcionários, X funcionários que nós não sabemos a quantidade, para 5x dias para 6 funcionários. Se a gente observar, nós temos que a grandeza ela é inversamente proporcional. Eu aumentei... vai aumentar a quantidade de dias, porque nós diminuímos a quantidade de funcionários. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar em linha reta. 5 vezes 10 e 6 vezes x. 5 vezes 10, 50, o 6 está multiplicando, passa dividindo, a gente vai encontrar aqui 8,3. Então, precisaríamos de 8,3 dias
para poder confeccionar isso. Nesse caso aqui já tem essa informação. Caso não tivesse, a gente arredondaria ou para mais ou para menos. Lembrando que acima de 5, né, depois da vírgula, se o número for 6, 7, a gente arredonda para mais. Abaixo de 5, a gente arredonda para menos. Se for 5, fica a seu critério. Mas aqui nós tínhamos essa informação mesmo. Já aqui, nós temos um exemplo com a regra de 3 composta. E nós temos algumas informações. Em uma agência bancária, 2 caixas, então aqui já temos a nossa primeira informação, atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Então, nós temos a nossa primeira frase completa com as primeiras informações que a gente pode utilizar. Considere que nessa agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de... Para resolver, a gente tem o seguinte: 2 caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. 5 caixas vão atender 45 clientes em quantos minutos? A gente tem que analisar o seguinte: se eu tenho mais caixas, eu consigo atender mais clientes em menos tempo. Do que se eu tenho 2 caixas, eu consigo atender 6 clientes em 10 minutos. Agora, a quantidade de clientes e tempo vai ser uma grandeza diretamente proporcional à quantidade de caixas e tempo e inversamente proporcional. Então, é sempre importante a gente fazer a setinha para o que está aumentando e o que está diminuindo. A gente começa sempre montando por onde está a nossa incógnita, nesse caso aqui está no tempo. Nós temos, então, que 10 sobre x vai ser igual. Vamos analisar as setinhas. O tempo em relação ao caixa está inversamente proporcional. Então, a gente vai ter que alterar a ordem daqui das informações do caixa. O 5 passa a ser nosso numerador e o 2 nosso denominador. Agora, vamos analisar a parte de clientes. Clientes em relação ao tempo é diretamente proporcional. Então, é só escrever da forma que aparece, 6 sobre 45. Multiplique em linha reta, então vamos ter 5 vezes 6 e 2 vezes 45. Obtendo que 10 sobre x é igual a 30 sobre 90. Agora, a gente pode multiplicar em linha em cruz. 10 vezes 90, 30 vezes x. Chegamos que 30x é igual a 900. O 30 que está multiplicando passa dividindo. Então, vamos ter que 900 dividido por 30 dá 30 minutos, que seria a alternativa B. E vamos, então, ao apanhado geral. Nós temos, quando a gente fala de regra de 3, simples e composta. Se for simples, ela pode ser direta ou inversamente proporcional. Se for direta, aumenta ou diminui na mesma proporção. Se for inversa, um aumenta e o outro diminui. Lembrando que se for diretamente proporcional, a gente multiplica em cruz. Se for inversamente proporcional, a gente multiplica em linha reta. Como nós temos aqui alguns exemplos na imagem. Já a composta, a gente sabe que vão ter 3 grandezas ou mais, onde 2 vão estar ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional em relação a outra grandeza. Você vai colocar sempre a partir da grandeza onde está a sua incógnita e a partir dela se você trabalha. Se a informação estiver diretamente proporcional a ela, mantém a mesma ordem. Se estiver inversamente proporcional a essa que a gente está procurando, você vai inverter a ordem. Depois multiplica em linha reta e, por último, faz a regra de 3 convencional, que é multiplicar em cruz. Por hoje foi isso. Não esqueçam de curtir muito o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de perder as nossas informações. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe bastante o nosso vídeo. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Até a próxima semana.